Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui no nosso canal para mais discussões a respeito das fake news. E hoje nós vamos trazer algo muito interessante, que é a questão da verdade, né? Quando se fala em verdade, o que a gente pensa? O que é verdade? E será que as notícias elas vão ser sempre verdadeiras? Bom, nós vamos descobrir isso aqui neste vídeo. Espero que vocês gostem e, é claro, se gostarem, deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal e apertem o sininho para notificações. Vamos para a lousa. Bom, pessoal, então a primeira questão que nós devemos discutir aqui, é claro, é a verdade, né? O que significa a palavra verdade? Bom, o que nós podemos saber de antemão é que verdade ela é um termo amplo dentro, principalmente, da filosofia, né? E muitos vão dizer que a verdade minha é diferente da tua. Então, essa discussão mais no senso comum que se tem sobre verdade é que a verdade minha é diferente da sua verdade. Né? E essas verdades, então, portanto, são indiscutíveis. Entretanto, há uma série de coisas que nos circundam e que fazem a gente refletir sobre essa noção de verdade, né? Então, uma das coisas que nos vem nessa noção é a questão científica, é a noção científica que nós temos em relação às coisas. Né? A ciência está aí, ela está para mostrar que tal hipótese se justifica de uma certa forma e vai explicar os motivos pelos quais ela se justifica. Né? E quando a gente discute essa verdade própria, né, de uma verdade ser diferente da outra verdade, nós estamos pensando mais numa questão empírica, né? Ou seja, do conhecimento comum do dia a dia. Só que as coisas não se resolvem assim, o assunto é muito mais complexo, né? E a gente traz aqui nessa questão, neste vídeo, para a gente pensar na verdade jornalística. Né? O que acontece? A verdade jornalística, ela é uma verdade que vai partir não do nada, e sim de um código de ética. Né? Então a gente pensa aqui em um código, eu vou colocar aqui, de ética jornalístico. Tá? Deixa eu separar aqui. Então, a gente vai partir de um código de ética jornalístico. Este código de ética jornalístico vai reger algumas normas e alguns padrões que vão guiar o trabalho de pessoas que se envolvem neste ramo para levar a informação aos outros. Né? Então, o código de ética, por exemplo, ele vai sempre prezar pela noção de verdade. E como é que vai ser vista essa questão de verdade ao olhar deste código, né? Ao olhar deste código, a noção de verdade vai ser vista, então, como uma questão de ética, né? Uma questão de ética. E essa questão de ética, ela também vai se pautar no dever do jornalista em apurar de forma precisa e correta os fatos, né? É claro, né, no código de ética, essa noção de verdade, ela não fica muito explícita, mas eles prezam bastante pela questão de ética, né? Então, a ética para com o outro, ou seja, em relação ao respeito, em relação à empatia de se pôr no lugar do outro e saber que esse outro deve e merece receber as informações. Bom, mas ainda assim fica aquela dúvida, né? O que é essa verdade que ainda não nos foi esclarecida e que gera bastante polêmica. Bom, eu gosto muito de trazer aqui, eu já trouxe em outros vídeos, o filósofo da linguagem, Bakhtin. Ele aborda em seu texto a construção da enunciação e outros ensaios. Vou colocar até aqui o título. Ele aborda no seu texto a questão de ponto de vista, né? E este ponto de vista, ele nada mais é do que a ideologia. O que ele quer dizer com ideologia, né? O que ele quer dizer com isso? Todos nós, seres humanos, nós vamos absorver algo do universo que nos circunda, né? E vamos refletir posteriormente. Ou seja, nada mais é do que nós, enquanto seres, enquanto indivíduos em sociedade, nós fizemos um recorte da realidade, a nossa forma, para depois refletir a partir do nosso ponto de vista, dos nossos pensamentos. Né? Então, vou colocar aqui que a ideologia para Bakhtin e seu círculo, ela nada mais é do que
a reflexão e a refração que o indivíduo Então, por isso que eu gosto de dizer que essa ideologia é um recorte que nós fizemos do meio no qual nós estamos vivendo, né? E isso nada mais é que um processo subjetivo, né? Que para Bakhtin, ao mesmo tempo, é intersubjetivo, no sentido de que eu não convivo só comigo, mas também com os outros em sociedade. Né? É subjetivo porque Bakhtin não desconsidera o indivíduo, mas ele é intersubjetivo porque esse indivíduo ele não existe por si só, existe mediante a interação. Mas Bakhtin vai chamar a atenção, ao mesmo tempo, para uma questão muito importante que é a objetividade. Então, se ele fala sobre essa questão da subjetividade, ele vai falar para nós que a objetividade, né, é algo também imprescindível de se levar em consideração nesta intersecção com o subjetivo. Ou seja, né, se nós temos o indivíduo que faz a reflexão de coisas que o circundam no meio em que ele vive, né, nós temos também essa realidade e, portanto, essa realidade não pode ser desconsiderada de maneira alguma. Então, vou colocar aqui que a objetividade nada mais é, nas palavras do Círculo, do que a realidade dos fatos, do meio, do universo, da sociedade, enfim. Então, essa objetividade, ela também é importante. E vai dizer mais, ele vai trazer a questão de que, embora todos nós façamos interpretações daquilo que está ao nosso redor, o nosso pensamento, né, o nosso ponto de vista, as nossas ideologias, nesse sentido, como Bakhtin conceitua a ideologia, elas nunca devem ficar em primeiro plano. Ou seja, o socialmente objetivo deve sempre ficar em primeiro lugar em relação ao subjetivo, certo? Então aqui eu coloco. Então, pessoal, por que eu trago essas questões que eu considero de grande relevância na obra do Círculo, né? Porque eu acredito que a partir dessas colocações do Círculo Bakhtiniano, nós possamos fazer uma ligação com a ideia de verdade, a ideia pela qual a notícia preza, pela qual o código de ética jornalístico preza. Tá? Então eu vejo relações bem interessantes, que não desconsidera o eu, mas considera a ideia de que a realidade dos fatos vem em primeiro lugar. Né? Que não desconsidera, daí a gente pensa nos gêneros jornalísticos que buscam informar, não desconsidera o olhar do jornalista, o olhar do grupo editorial, mas mostra para eles, guia eles no fato de que eles devem se levar pela objetividade dos fatos. Eu gosto também de utilizar a palavra recorte, né? Todos nós, como foi dito ali sobre Bakhtin, fizemos a interpretação do que nos circunda no meio social. Então, podemos dizer que nós fazemos um recorte da realidade, né? Um recorte da realidade. Quando a gente pensa no meio jornalístico, a gente pensa que no meio jornalístico, este recorte ele vai ter que ser dado da forma mais fidedigna possível. E o que a gente pensa como recorte, né, com a palavra recorte? A gente pensa que quando nós, pegando um exemplo muito simples, que quando nós recortamos algo, a gente não consegue pegar o todo, né? A gente consegue pegar apenas uma parte. E quando a gente observa a questão da verdade, é bem isso, né? E vamos pensar então na visão do jornalista. Né? O que o jornalista faz? Ele pega o todo? Não, ele não pega nenhum de nós.
ninguém consegue pegar o todo, porque o nosso ponto de vista ele tem um limite, né? Eu consigo enxergar até uma parte. O que a notícia vai fazer finalmente, então? A notícia ela é um recorte da realidade. É claro que ela não vai trazer a verdade. Por quê? Porque essa verdade tem muita coisa por trás dela que se desconhece, né? Entretanto, ela vai tentar a notícia como gênero, o jornalista como o produtor, como aquele que está por trás desse discurso, ele vai tentar o máximo possível ser fiel com aquilo que ele recorta, né? Isso é interessante para nós pensarmos que as fake news, por sua vez, elas vão ser diferentes, né? Eu trago aqui as fake news porque é nessa sessão que nós estamos trabalhando. As fake news elas vão também trazer um recorte, tá? Só que enquanto o recorte das fake news vai ser, enquanto o recorte, vamos colocar aqui, primeiro, da notícia, vai ser o mais legítimo possível, o das fake news vai ser o mais distorcido possível. Porque se eu quero, afinal de contas, causar... Porque se eu quero, afinal de contas, desinformar alguém, eu preciso desinformar utilizando de distorção. Eu não posso ser fiel à realidade, porque se eu sou fiel à realidade, obviamente, eu vou cumprir com a mesma função da notícia. E a função das fake news, ela é justamente diferente, né? É se contrapor, é um ringue, elas estão sempre uma oposta à outra, né? Vendo quem vai ganhar. E, infelizmente, nessa sociedade da desinformação, como alguns autores citam, as fake news ganham grande vez, né? Porque elas têm, linguisticamente falando, mais elementos que nos chamam a atenção e que nos causam a euforia de talvez disseminar um discurso que vai desinformar o outro, né? E a notícia, ela por talvez tentar se aproximar mais da impessoalidade, né, sendo legítima, ela não vai ter essa recepção que confronte, que vá ao encontro das minhas emoções, né? Bom, enfim, pessoal, o que eu quero dizer com isso, então, o que é importante nós falarmos disso, então, é que sim, a pergunta do vídeo, né? Quer dizer, então, que as notícias são sempre verdadeiras? Sim, elas são verdadeiras, né? Tem muitos que falam, mas a notícia... vamos usar o exemplo aqui da Globo, né? Que eu já ouvi muito. A Globo manipula, a Globo está manipulando, né? A Globo não diz a verdade. Bom, o que a Globo faz, né? Assim como outras fontes jornalísticas, né? Eles fazem o seu trabalho pautado num código de ética, né? Contando para nós a verdade através de gêneros jornalísticos. Entretanto, o que se confunde é que essa verdade não é a verdade total, é uma verdade recortada. A notícia ela vai tentar cumprir com a lealdade, com a verdade, né? Ela vai ser leal ao objeto sobre o qual ela está narrando e vai ser leal com o leitor, com o telespectador que está recebendo a informação. Diferente das fake news. As fake news, elas não vão cumprir com a verdade e com a realidade. Vai ser um recorte também, só que vai ser um recorte malicioso. Um recorte que vai pegar o que é interessante, né? E o interessante vai ser totalmente deformado para uma forma que se deseja com que ela apareça, né? Ou seja, eu estou falando sobre
Vamos pegar um exemplo lá de 2018, que gerou muita polêmica nas eleições, o kit gay. Utilizar o kit gay, vou deformar o objeto de tal forma com que pareça algo muito ruim. Para quê? Para causar espanto e denegrir a figura do candidato tal, né? Podemos pensar assim. Essa é a vontade das fake news, né? Então essa verdade, ela é refratada por ambos os lados, tanto notícia quanto fake news, né? Por ambos os interlocutores que vão criar os discursos desses dois gêneros aqui. E quando a gente já fala em verdade, né, nessa questão de objetividade dos fatos, de subjetividade, a gente já traz a palavra fonte em mente, né? Que a fonte, muito se discute, ela é muito importante e de fato é, né? Bom, a notícia vai querer ser fonte legítima e as fake news também vão querer ser fontes legítimas. Mas algo mais interessante de nós pensarmos como críticos, né, como seres críticos, é o que está por trás dessa fonte. A fonte, ela é um meio, mas quem está é importante também. Então eu coloco aqui que a questão do interlocutor, o interlocutor que está por trás da fonte, vai ser muito importante para nós, por quê? Porque é ele que vai dar vida a um discurso. E quando eu digo que ele vai dar vida a um discurso, é ele que vai ter uma certa finalidade com esse discurso, né? Então a gente sabe que a finalidade do jornalista é cumprir aquilo que reza o código, né? E a finalidade de um interlocutor, seja qual for ele, de uma fake news, qual vai ser? A de desinformar, né? Então, por isso que se fala muito de que pesquisar a fonte é importante. Como saber se estamos sendo enganados ou não? É muito difícil, às vezes nós não temos a fonte ao nosso dispor no momento em que nós estamos precisando verificar, né? Uma conversa cotidiana, num bar, nós estamos conversando com um amigo, ele me conta algo e eu não sei. Será que é verdade? Vou puxar o celular ali para pesquisar. Espera um pouquinho, eu vou ver aqui. Estou vendo um vídeo e neste vídeo eles estão me informando aqui sobre uma novidade que foi descoberta. Vamos supor um vídeo do YouTube. Será que é verdade? Vou ali pesquisar. E às vezes nós vamos nesses discursos incessantes acreditando que o que nos conta é verdade. Então é muito importante a gente pensar na questão da fonte também, né? Porque fonte e verdade estão sempre interligados, né? E quando nós pensamos na questão de fonte, a gente pensa também, e eu vou colocar aqui, na questão do letramento, que alguns autores vão chamar a atenção, né? E o que nós temos por esse letramento, né, pessoal? Esse letramento eu gosto de pensar sobre a nossa capacidade sobre a nossa competência como seres humanos, de nós sabermos lidar com a variedade de recursos linguísticos, translinguísticos que nós temos na sociedade para a nossa comunicação. Também eu gosto de pensar sobre a palavra criticidade, sobre nós sermos críticos o suficiente para pôr em prova aquilo que nós estamos recebendo no sentido de informação como verdade, como fato, né? Então, muito se chama atenção para a questão da criticidade, de eu receber algo como verdade ou verificar a fonte, né? Sobre eu ser crítico com aquilo que eu estou recebendo. Será que isso que estão me contando é um fato? Ou será que é uma fake? É fato ou fake? Né? Isso é importante. Chama atenção também, pessoal, não só para a questão do letramento tal qual nós conhecemos, mas para a questão do letramento digital. O que é esse letramento digital? É nós sabermos realmente lidar com essa nova realidade da era tecnológica, né? Hoje, boa parte da população tem acesso às ferramentas digitais, às ferramentas virtuais, né? Aplicativos em que nós podemos conversar, trocar ideias, né? Já não pegamos necessariamente um jornal para ler, se nós temos ali no nosso celular aplicativos que nos trazem a notícia em mãos. Então, ser crítico nos pressupõe ser cético na questão de ver para crer, né? Se
aquilo que eu recebo eu posso confiar. E quando se eu falo letramento digital, muitos autores vão dizer é importante que nós tenhamos uma formação crítica para lidar com essa nova realidade, no momento em que as fake news vão acompanhar de forma ou outra os mesmos passos dessa era digital para enganar os demais. Exemplo disso, nós temos as deepfakes, que cada vez mais estão ganhando força, né? E por fim, pessoal, para nós pensarmos mais um pouco sobre essa questão de verdade, eu trago um vídeo aqui sobre o kit gay, que foi muito discutido, como eu trouxe para vocês, né? Para nós vermos a verdade e a mentira, ou seja, a verdade, a fonte jornalística e as fake news se confrontando cara a cara no mesmo momento, e para nós discutirmos um pouco depois a respeito do conteúdo. Olá, sou Jair Bolsonaro e o tema de hoje é educação. Agora, e hoje em dia, o que consta o currículo escolar? Lógico, para eu poder explanar sobre isso aqui, eu vou tirar minha filha desse ambiente. Que esse ambiente que eu vou mostrar para vocês agora é o que se encontra em especial nas bibliotecas públicas do Brasil. Eu venho falando desde 2010, quando descobri o famigerado kit gay nas escolas. Então chama atenção para que neste momento nós temos já o confronto de duas fontes, né? A fonte da verdade, a revista Nova Escola, versus a fonte da mentira, que é o Jair Bolsonaro, né? Aí a gente já pensa que naquela questão que é interessante, né? Sobre o que vem por trás da fonte, né? Então por trás da fonte vem o objetivo da revista em informar, em checar os fatos, né? A checagem de fatos é um gênero jornalístico também. E por trás da fonte das fake news ali sobre o kit gay, vem o Jair Bolsonaro, que quer desinformar. Então a gente já observa aí aquilo que eu trouxe sobre a importância e a relevância de sabermos quem é que está por trás de uma fonte, né? Porque a fonte ela é interessante para verificação, mas saber quem está por trás também. E por aí vai, né, pessoal? Então é aquela ideia que a gente discutiu, né? Que o discurso pelo discurso ele é importante, mas não é tudo, né? Então é sempre um conjunto de discurso e quem o produziu, né? Porque daí nós conseguimos ter uma noção também do que é a fonte, se essa fonte ela me traz a verdade ou não, né? E é claro, né, pessoal, a gente tem que pensar também na ideia da pós-verdade, né? Porque quem acredita, quem deixa suas crenças falarem em primeiro plano em relação à veracidade dos fatos, né, vai pensar que no momento que ele trouxe que ele abordou sobre o kit gay era verdade, né, que o momento que ele trouxe ali exemplos que ele estava sendo realista e condizente com que a realidade dos fatos nos mostra, né? Então quem se agarra a essas crenças que nós chamamos de pós-verdade, né? Quem se deixa levar pela opinião sem embasamento científico, né? Como ele se deixou ali ao fazer comentários e discursar sobre aquele material, bom, vai acreditar que aquilo ali é uma fonte legítima, né? E vai dispensar o que a revista Nova Escola está trazendo ali, né? Porque para mim é mais conveniente, é mais fácil acreditar na voz daquele que me desinformou, né? É importante também a gente pensar que não se sabe, nós não temos acesso, né, ao cérebro dele, né, para sabermos se ele realmente sabe se ele tem noção se aquilo é verdade ou não. Talvez ele acredite que aquilo ali seja verdade e ele vai passar como uma informação real, né? Mas talvez ele pode saber que não era verdade, né? Que era uma mentira aquilo que ele estava fazendo, mas por segundas intenções
ele utilizou como um fato e quis desinformar os outros, né? Há muitas coisas por trás disso. Ali a revista Nova Escola, eles ainda trazem ali no decorrer do vídeo para embasar e justificarem os seus argumentos, fontes às quais eles tiveram acesso para trazer a informação limpinha para nós. E é interessante a gente pensar também que quando a notícia, quando a gente diz que a notícia ela vai prezar pela verdade, bom, né, pessoal, nós temos várias fontes jornalísticas, né? E cada fonte jornalística vai ter uma pauta editorial, né? E essa pauta editorial vai ser conduzida de formas diferentes. Todas elas vão ser conduzidas pelo código, né? Mas vão ter coisas que elas vão preferir chamar atenção, enquanto outras vão preferir não chamar atenção. Então, ainda assim, embora se preze pelo código, embora eles abracem a noção aí, a questão da ética, eles vão trabalhar de maneiras diferentes para nos trazer informação, justamente por essa ideia de ideologia que nós temos, né? Então, a ideologia do grupo editorial que conduz o discurso a nós. Então, pessoal, por hoje é só. Vocês gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostarem, deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal e apertem o sininho para notificações. E é claro, né, aqui nessa sessão de fake news nós vamos trazer outras novidades, porque é um assunto que merece nossa atenção em vista de sua atualidade, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.